Olá, chegamos à nossa última aula. Eu sou a Thaís e hoje vou compartilhar com você um pouco dos relatos de experiência das rodas de conversa do projeto Diálogos Interraciais. Desde a sua primeira edição, lá em 2020, o projeto só tem crescido. Já realizamos encontros presenciais e online, além de grupos de estudo com foco na formação de educadoras e educadores. Ao longo dessa trajetória, o projeto já alcançou públicos diversos: educadores, estudantes, servidores públicos e também pessoas da comunidade externa, principalmente nas primeiras edições vinculadas ao Instituto Federal do Paraná, o IFPR. O que mudou em 2024? Muita coisa, e para melhor. Neste ano, o projeto deu um salto. Tivemos 3 turmas remotas simultâneas que fui mediadora. Foram 3 grupos online, de manhã, à tarde e à noite, com cerca de 40 pessoas em cada um. Pela primeira vez, priorizamos a participação de educadoras e educadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e foi incrível. Foram mais de 350 inscrições, o que mostra o quanto existe uma demanda crescente por formações antirracistas em diferentes regiões do Brasil. Selecionamos 108 pessoas no total, já prevendo que poderiam acontecer desistências. E mesmo assim, os encontros foram muito ricos, muito participativos. Um dos maiores ganhos dessa edição foi justamente a diversidade regional. A possibilidade de ouvir diferentes sotaques, realidades, experiências só fortaleceu a proposta dos diálogos interraciais, como uma ferramenta potente de educação para os direitos humanos. Um dos pontos altos dessa edição foi o laço que se criou entre os participantes. Formou-se ali uma verdadeira rede antirracista de replicadores e replicadoras de saberes. Aumenta a sua rede de apoio, porque olha o contato que eu tô com as pessoas até hoje nas minhas redes sociais. Sabe, a gente se curte, a gente se segue, comenta, fala, dá força, dá um apoio. Isso é incrível. E aí, além dessa rede de apoio, é você saber que tudo acontece para todo mundo. Não é só comigo, não é só aqui, não é só no Piauí. Sabe? Acontece nas outras regiões, acontece no Pará, na realidade dela, nas dores que ela sente, nas alegrias que ela tem. Então, assim, é meio que a gente vai se unindo, e isso até entra na nossa fala futuramente, quando você fala sobre essas questões. Você não vai fazer só para você, só para o seu estado, só para o movimento que você está. Você acaba abrindo para outras regiões que você conheceu, você ouviu, né? Você causa, né? Você viu um colega 3 dias falando, sabe, mostrando aquela realidade, aquela experiência. Então, acho que a rede de apoio, ela fica nesse lugar, ela passa a existir quando você tem contato com as pessoas de outras regiões. E a empatia, né? Você passa empatia com a realidade do outro. Você vê que as políticas que não acontecem na sua cidade acontecem lá e vice-versa. Enfim, eu acho que é por aí. Mesmo para quem já vinha de uma caminhada longa no ativismo ou na teoria, como pesquisadores de mestrado e doutorado, poder viver a escuta, o contato com a arte e com outras narrativas foi algo que mexeu muito com quem participou. Assim, muito bom. As nossas ancestrais, toda a luta foi com as artes, não é? O jongo, o maracatu, o afoxé, a musicalidade, o ato do orixá, o ato do caboclo. Então, é cena, é poética, é literatura, é oralitura, tudo tem arte dentro das nossas ancestralidades, né? Então, o que me chamou bastante atenção, que eu nunca tinha pensado, foi a análise da imagem, né? Mais especificamente de obra de arte. Porque eu trabalho com a imagem assim, ativando a memória. Por exemplo, uma ilustração, uma imagem de uma casa de farinha. Né? Não é uma arte assim específica de um autor, mas no caso do meu trabalho, é
é um registro que vai chamar a memória, que aí chama o canto da casa de farinha, a cultura alimentar. É uma forma que eu trabalho. Mas, assim, a metodologia que você trouxe foi de análise de obras de arte, referenciando momentos históricos, né? Da gente conhecer aquele artista que está no território nacional e que a gente não conhece, alguns eu não conhecia, então agregou esse conhecimento para mim, e também a abordagem metodológica, né? Porque aí a gente vai acrescentando ao nosso trabalho aquela forma. O curso trouxe isso, né? Então, me chamou bem a atenção. Eu trabalho com esse tipo de imagem e também com a musicalidade. Tanto é que quando a gente falou no módulo ancestralidade, me veio logo a música, né? Aganju, Xangô, Alapalá, Lapalá, Lapalá, Xangô, Aganju. Né? Então, a arte, ela é o princípio, né? De tudo. E nos dá leveza dentro desse movimento, que às vezes é duro, que discutir o combate ao racismo às vezes é cruel. Então a arte vem para nos dar esse poder de fala, nos dar essa, vou dizer assim, uma tranquilidade que não é tão tranquila, né? Mas é um suporte, vou dizer assim, um aparato. A escuta respeitosa e acolhedora fez toda a diferença. Criamos um ambiente em que as pessoas se sentiam à vontade para rememorar o passado e serem ouvidas no presente. E teve gente que realmente brilhou com sua participação. Um exemplo é a Jéssica, que nos tocou com sua presença ativa e com relatos sensíveis que contribuíram muito com a dinâmica proposta. Acompanhe um pequeno trecho do seu relato emocionante. Eu me senti bem acolhida, me senti ouvida, eu acho que isso é primordial, né, para nós, mulheres, principalmente retintas, né, que tantas vezes somos silenciadas, banalizadas as nossas vozes, né, e ter um ambiente assim nossa, é gratificante, né, é muito necessário, porque é uma válvula de escape, né? Porque a gente abre a nossa voz. Eu acho que o mais que falar é você se sentir ouvida. Eu acho que isso que é mais importante. Porque não vale a pena você falar, mas ninguém te ouvir. Ninguém se tem empatia por aquilo que você, né? Que você tá dizendo, que você sente. Ninguém tá nem aí. Então, isso foi muito bom, porque eu senti que eu fui ouvida todas as vezes que eu me manifestei. Além das atividades online, pela primeira vez, levamos as rodas de conversa para o público adolescente. Em 2025, o Instituto Aurora realizou um círculo de diálogos interraciais com adolescentes do Centro Socioeducativo Joana Richa, em Curitiba. Foi uma experiência muito especial. As e os adolescentes participaram, refletiram e nos ensinaram demais sobre linguagem, metodologia e escutativa. Foi uma verdadeira troca. Oi, eu sou a Mayumi, eu sou gestora de comunicação e voluntariado no Instituto Aurora e eu participei das rodas de conversa do projeto Diálogos Interraciais que foram realizadas no Ciências Joana Richa. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com o público adolescente, então decidimos fazer algumas pequenas alterações nos roteiros a partir de sugestões de outras atividades ou de outras expressões artísticas que já estão presentes no guia de rodas de conversa. Foi bem interessante conversar com esse público, a gente sentiu um interesse muito grande em falar sobre esses temas, em pensar sobre a própria história, sobre a família, sobre a ancestralidade e sobre as relações sociais que temos com pessoas de diferentes raças. Também percebemos que, apesar de, às vezes, não conhecerem um termo específico como lugar de fala, as questões relacionadas a esse termo já estão presentes nas reflexões das adolescentes e também elas conseguem perceber essas questões no seu dia a dia. E uma questão que, para mim, no nível pessoal, foi bem interessante é que eu, enquanto pessoa amarela, compartilhei algumas situações de discriminações e preconceitos que eu já passei na minha vida.
E algumas das adolescentes, elas se chocaram em perceber que elas já cometeram esse tipo de preconceito e elas falaram em repensar suas atitudes a partir do que eu trouxe. Então eu senti que havia um acolhimento delas entre si, com suas histórias de vida e com as suas questões que foram trazidas para a roda, mas também senti um acolhimento da parte delas comigo enquanto facilitadora. Então foi um ambiente que a gente conseguiu construir uma confiança mútua e que a gente realmente pôde respeitar e ouvir e entender as histórias de cada uma. Um dos relatos que mais nos tocou por mostrar que, de fato, o projeto é uma ferramenta de replicação veio da Victória, de Belém do Pará. Ela participou da roda, se encantou com a metodologia, imprimiu as artes que usamos e levou o debate para a sala de aula. O meu objetivo dessa aplicação foi a reflexão mais sobre a imagem, sobre o que os alunos do ensino médio estavam entendendo sobre aquelas imagens e que tinha a ver com o Novembro Negro, que era a semana que a gente estava participando, né? Na verdade, o mês, né? E aí foi muito interessante, porque a gente percebe algumas coisas que eles entendem, algumas coisas que estão um pouco confusas. Porque é isso, acho que o debate da raça ele é uma coisa muito tocante, acho que ele precisa ser desmistificado. Então isso gera uma confusão mental nesses adolescentes, né, de pessoas que não estão, digamos assim, tão inteiradas, mas ao mesmo tempo é bom, porque isso desperta a curiosidade desses alunos que vão ingressar futuramente na universidade. Isso serve como uma reflexão da vida deles, do que eles entendem, sobre o que é essa formação brasileira, sobre o que é ser racializado, o que é ser negro, o que é ser branco, o que é ser pardo. É sobre como a pessoa se enxerga dentro desse processo. Essa é a ideia, que as rodas não fiquem só entre a gente, mas que se espalhem, que se transformem, que gerem novas rodas, novas falas, novos encontros. Mas nem tudo são flores. A gente sabe que falar de raça ainda incomoda, e muitas vezes incomoda principalmente quem nunca precisou pensar nisso. Tivemos, por exemplo, situações com pessoas brancas que se colocaram na defensiva, que se sentiam desconfortáveis ou que traziam conceitos como racismo reverso, questionando a existência do racismo estrutural. Como mediadora, foi meu papel acolher, escutar, mas também esclarecer e sustentar o diálogo com firmeza e afeto. Além disso, o formato remoto também apresentou alguns desafios, como a limitação de vagas, alguns problemas com conexão da internet, alguns ajustes de tempo nas turmas mais participativas e a dificuldade, principalmente no turno noturno, de manter uma participação mais ativa, especialmente no fim do ano letivo, com professores e educadoras exaustos. Mas mesmo com esses desafios, o projeto Diálogos Interraciais segue vivo, pulsante e com um chamado claro: educar com arte, com afeto e com compromisso com a transformação. Agora está com você. Queremos que você pense onde poderia aplicar esse projeto e de que forma faria. Se você aplicar as rodas, não deixe de nos contar. Vamos adorar saber que o projeto está ocupando espaços e transformando vidas a partir da escuta respeitosa. Muito obrigada. Tchau.